Quem esteve aqui naquela primeira aula que eu dei, que a gente abortou a missão, para recapitular aqui, não vale falar, tá? Porque já aprendeu bastante coisa que eu vou falar aqui hoje. Vamos lá. Minha caneta caiu e tá difícil hoje usá-la. Pronto. Alguém pode falar alguma coisa? Quando fala a palavra discipulado, o que vem na sua mente? Ensino. Calma. Ensino do quê? Cícera. Da vida. Muito bem. Uma outra pessoa falou uma outra coisa aí. Disciplina. Calma. Ouviu uma outra palavra? Modelo. Fica aí, pastor Wesley, me ajuda. O que mais? Caminhar junto. Vamos deixar o aprendizado com o ensino? Ensino e aprendizado são palavras muito parecidas. O que mais? Direção. Em que sentido? Mostrar um caminho. Caminhar junto com um propósito. Então vamos colocar assim. Com propósito. O que mais? Investir numa vida. Minha letra está horrível, hein? Alguém, se quiser passar na papelaria Campos lá do Cesumar e comprar um caderno de caligrafia, eu vou agradecer. Já vai. Numa vida. A última. Aconselhar. Boa, o Lucas. Só que agora o canhoto aqui precisa de uma... Muito bem. Discipulado na cabeça de vocês é ensino da vida, experiência, disciplina. Em que sentido? Quem falou disciplina? Em que sentido disciplina? Responsabilidade, organização. Tá. Modelo, caminhar junto com um propósito, com um alvo. Investir ficou horrível aqui, né? Investir numa vida, você investir numa vida, Senhor Jesus. E aconselhar, você passar valores, princípios para uma pessoa. Muito bem. Com quem é pai aqui? Pai e mãe. Muito bem. Isso aqui tem a ver com a educação de filhos? Sim ou não? É fácil fazer isso? Qual é o mais difícil aqui para os pais? Pode falar alto, porque tem que ouvir, tem que sair na filmagem sua voz. Ser exemplo, ser modelo é o mais difícil, segundo o professor Guaraci. O que é mais difícil que aqui? Tudo. Esse pai, vamos orar por esse pai. Vamos lá. O Claudio falou tudo, mas agora você vai falar, eu concordo com ele. Quando você olha aqui, o professor Guaraci disse que é ser modelo. O Claudinho já foi assim, genérico, é tudo. Mas para você, o que é difícil?
Caminhar junto. Caminhar junto não é fácil, hein? Jesus falou sobre o caminhar junto, né? Que a gente cansa. Mas quando a gente cansa de caminhar, o que tem que fazer? Tem que sentar e dormir, né? Parar no hospedagem, ou tem que andar mais? Andar mais. Caminhar junto com o filho é uma coisa difícil. Os filhos reclamam muito disso, da ausência dos pais na sua vida. Vocês estão vendo como é difícil? Falando dentro de casa, hein? Com quem você tem intimidade, você tem dificuldade de ser modelo, você tem dificuldade de caminhar junto, e você tem dificuldade de ensinar na vida, de ser disciplina, de ensinar um alvo, investir nessa vida e aconselhar. Isso a gente está falando dentro da nossa casa, dentro do nosso reduto, do lugar onde a gente passa grande parte do tempo, ou pelo menos deveria passar, com as pessoas que mais nós conhecemos e que mais nos conhecem. Agora, se dentro de casa já é difícil, pense com alguém que você não conhece ainda, fazer isso, né? Muito bem, vou apagar, tá? Quando a gente ouve a palavra igreja, vamos ver se vai melhorar a minha caligrafia. Conversa com a pessoa que está do seu lado. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fala aí com a pessoa que está perto de você. Igreja. Pode conversar. Não olha para mim. Eu sei que eu estou bonitão hoje, mas pode conversar com a pessoa que está do seu lado. Palavra. Deu para conversar um pouquinho? Então vamos lá. Vamos às respostas. Quem não falou de preferência? Viver com responsabilidade. Viver com Vou abreviar aqui porque está duro de escrever. Espera aí, já vai. Quem mais falou? Tá, igreja discipulado. Tá. Mas quando você ouve a palavra igreja, o Isaac diz assim: vamos para a igreja. Você diz: eu estou indo para o discipulado. Tá certo. Casa de Deus. Casa de Deus. Vamos à casa de Deus. Meu pai falava isso quando eu era pequenininho. A gente ia lá na igreja presbiteriana do Calvário e a gente tinha que ir para a casa de Deus. E para a roupa de ver Deus era uma roupa diferente, não era assim? Era uma roupa mais bonita. Tinha que, né? Quem já teve essa experiência? Quem teve essa experiência aqui na vida? De ir na casa de Deus, a roupa de ver Deus, a roupa de ir na igreja é diferente. Tem que ir mais bonito, né? Tem que ir mais ajeitadinho. Que mais? Comunhão. Comunhão, vinho e pão. Hoje tem ceia. Que mais? Espera aí, deixa eu... corpo. Tá, organismo. Quem falou alegria? Angelina. Alegria.
Eu me lembro ainda que era alegria mesmo, porque na época que eu era pequeno, a gente ia na escola bíblica, tinha o mote. Quem lembra do mote aqui? Não é moto não, viu? Todo mundo fala moto, mas era mote. E um dos motes que eu mais me lembro assim dentro da igreja era o Salmo 122, versículo 1. Vamos ver se alguém guardou aqui. Não, o acombom não. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. De manhãzinha os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantar, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Uhul! Vocês estão vendo? A maioria aqui não sabia. Mas sabe quando eu aprendi isso? Quando eu era pequeno. E quando fala de ir para a igreja de manhã, não tem mais o versículo, esse mote não tem mais. Tem o outro mote: descansa no Senhor. E espera nele, né? Ele te levará ao repouso, não é isso? As águas, ou de preferência a cama de descanso. Eu tinha que dar uma dessa. Vamos lá, mais uma palavra. Amor, muito boa, Rosângela. Oh, Jesus, me ajuda. Mais uma. Participação. Obediência, eu vou ficar com obediência. Essa foi forte, hein? Que mais? Oi? Noiva. Boa, Apocalipse, você foi bem, hein? Ó. Que mais? Perdão. Relacionamento. Tá, vai ficar abreviado. Mais. Oi? Compromisso. Tá. Mais uma, a última. Quem não falou ainda? Santidade. Ok, vamos lá. Viver com responsabilidade, discipulado, casa de Deus, comunhão, corpo ficou feio. Corpo, alegria, amor, obediência, ajuntamento, discipuladores, noiva, perdão, relacionamento, compromisso e santidade. Vamos voltar de novo para casa, para nossa casa. Aonde que é, qual é o lugar onde nós temos que ser igreja? Em primeiro lugar, aonde? Em casa. Isso aqui é fácil viver dentro de casa? Você vive com responsabilidade dentro de casa? Suas atitudes são responsáveis? Existe discipulado na sua casa? A sua casa, através da nossa vida, pode ser chamada de casa de Deus? Não tem diferença entre a minha sala, o meu quarto, o meu banheiro e esse templo aqui. Na minha casa nós vivemos em comunhão, nós conversamos, ou é igual aquela imagem que a gente viu esses dias de o papai e a mamãe mexendo no notebook, eu não sei se foi aqui na igreja, foi, né? Embaixo dizendo: filho, desce que o almoço está pronto. O filho estava lá e os pais conversando com o filho pelo computador. Corpo tem a ver com unidade. A sua casa é alegre? Existe amor
exala amor dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Obediência. A minha casa é um lugar de obediência. Na minha casa há uma união de discipuladores, todo mundo quer passar a vida para o outro. A minha casa está pura, branca, bonita e adornada como a noiva, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa. A minha casa é um lugar de perdão. A esposa perdoa o marido perdoa a esposa, o filho perdoa o pai perdoa o filho. A minha casa é um lugar de relacionamento, de compromisso. Eu me comprometo em me relacionar independentemente da circunstância. A minha casa é um lugar de santidade. Primeiro lugar é a casa. Mas se eu fosse perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta retórica e irei perguntar: o que é mais difícil viver na igreja aqui? Dessas palavras aqui. Gente, vamos falar da gente. O que é difícil aqui? Relacionamento. Uma grande parte das pessoas da igreja do século 21 reclama disso. Acolhimento. Por isso que uma das características, e vocês estão vendo esse banner que vai ficar o ano inteiro aí, e essa é a visão que Deus tem nos dado como liderança, é que nós queremos ser uma igreja integradora, uma igreja que acolhe, que se relaciona com as pessoas. Relacionamento é uma coisa difícil. Compromisso. Tá certo. O que mais? Comunhão. Comunhão tem a ver com viver algo em comum. Temos coisas semelhantes em comum. Isso é difícil. O que mais? Obediência. Obediência, hein? É difícil obedecer. Eu preguei esses dias aqui porque obediência tem a ver com sacrifício. Muito bem. O que mais? Amor. Santo Agostinho dizia: ama e faça o que quiseres. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Isso a gente faz na igreja, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes. Tudo crê, tudo suporta, o amor não acaba. 1 Coríntios capítulo 13, ele falou isso para a igreja de Corinto. Mais alguma característica que bate em você quando você olha e você diz: isso aqui é difícil de viver na igreja? Compromisso já foi dito, mas é isso aí, compromisso, difícil. Santidade. O que é santidade? Separado do quê? Do mundo. Então como é que eu vou viver separado do mundo? Explica bem isso para mim. Das coisas do mundo, então eu não posso pegar nada que é do mundo. Nossa atitude, mas em que sentido? Das coisas mundanas. O que é mundano? Roda dos escarnecedores. Escarnecedor, para uma pessoa que nunca entrou na igreja, ele vai pensar que é açougueiro. Estou brincando, fala. Não, vou apertar vocês. O que é santidade? Vou dar 3 aulas sobre santidade essa semana na Jocum. Eu estou afiado. Tá. Então viver no mundo buscando o coração a cada dia igual de Jesus é difícil. Mas o que é santidade? Intimidade com Deus gera santidade. Mas ainda não disse o que é santidade. Separado. Oi? Puro. Sem pecado é difícil, né? Ontem eu estava contando essa experiência aqui. Segunda-feira eu acordei e foi muito legal. Quem escutou eu contar essa história aqui? Falei ontem no encerramento da Santa Convocação, né? E aí foi bom segunda-feira, eu saí do culto feliz, né? A gente teve um culto abençoado, aí a Amabile não brigou comigo, eu não briguei com a Amabile, eu não pensei mal de ninguém naquele dia,
eu não desvirtuei nenhum princípio, nenhum valor, eu não tratei ninguém de uma maneira errada, eu não saiu da minha boca nenhuma palavra ruim e tal. Aí eu deitei na cama à noite, assim, antes de dormir, e fiquei pensando, falei, meu Deus, obrigado por esse dia, Senhor, porque hoje eu não pensei mal de ninguém, hoje eu não falei mal de ninguém, hoje não passou um pensamento impuro na minha cabeça, Senhor. Hoje, Senhor, foi uma bênção. Hoje eu não pequei. Aí acabei de pecar, pedi perdão e dormi. Lembrei que sou pecador. Vocês estão entendendo como é que é? Então, assim, vamos quebrar alguns paradigmas e rever as nossas atitudes. Porque vocês falaram sobre discipulado e vocês concordaram comigo que viver uma vida de discipulado não é fácil. Estou certo ou estou errado? Certo. Quando a gente fala sobre igreja, nós também percebemos que ser igreja dentro de casa é uma tarefa difícil. Mas também a gente percebeu que ser igreja no mundo também é difícil. Não tem o Chapolin Colorado aqui para nos defender, mas tem o Espírito Santo. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça. E para vocês entenderem o que é um paradigma, eu fiz aí uma junção de um vídeo de 9 minutos, ele está em português, então eu já tenho tomado esse cuidado, vocês vão poder ouvir direitinho em português, tá certo? Cadê o controle aqui para ligar o Data Show, o outro agora, e desligar isso? É esse. E como desliga isso, pastor Wesley? O senhor pode vir aqui, pastor? Então a gente vai ouvir esse vídeo e a gente vai conversar, porque hoje nós vamos quebrar alguns paradigmas sobre discipulado e igreja. Essa é a proposta nossa de hoje. O pastor já está vindo. Esse vídeo é antiguíssimo, eu assisti esse vídeo há muitos anos. Prático ele. Adorei. Uma salva de palmas para a sabedoria prática dele. Sensacional. Pode soltar o vídeo. De paradigma. Paralisia de paradigma é uma doença fatal de certeza. E é fácil de contrair, e há muitas instituições que já foram destruídas por ela. E é exatamente o que aconteceu com os fabricantes de relógios suíços em 1968. Isso me lembra uma frase: aqueles que dizem que não dá para fazer, devem sair do caminho daqueles que estão fazendo. Ponto número 4. As pessoas que criam novos paradigmas costumam ser gente de fora. Elas não fazem parte da comunidade do paradigma estabelecido, mas elas podem ser jovens ou idosas, a idade parece ser irrelevante. Mas fica claro que elas não estão amarradas ao velho paradigma. Portanto, não tem nada a perder se criarem um novo. E isso tem um significado especial para você, porque se quiser encontrar os novos paradigmas em desenvolvimento na sua área, terá de olhar além do centro para as bordas. Porque quase sempre as novas regras são escritas nos limites. Foi onde a Xerox começou. Foi onde a Apple Computer começou. Foi onde o movimento feminista começou. Todos eles nos limites. Ponto número 5. Os praticantes do velho paradigma que resolverem mudar para o novo paradigma em suas etapas iniciais, e eu os chamo de pioneiros do paradigma, terão de ser muito corajosos, porque sabem, as provas oferecidas pelo novo paradigma ainda não demonstraram que é isso que devem fazer. Agora, deixe-me citar Thomas Kuhn, porque foi ele quem descreveu melhor esta situação. A pessoa que abraça um novo paradigma logo no início, muitas vezes precisa fazê-lo desafiando as provas oferecidas pela solução dos problemas. Ele precisa, portanto, ter fé que o novo paradigma terá sucesso apesar dos muitos problemas que enfrenta, sabendo apenas que o paradigma anterior falhou um pouco. Uma decisão desse tipo só pode ser tomada com fé. Os sinais do verdadeiro pioneiro do paradigma são a grande coragem e confiança em suas ideias. Agora o último ponto, e o mais importante. Você pode decidir mudar suas regras e regulamentos. Os seres humanos não são geneticamente programados com uma só forma de ver o mundo.
Você pode resolver jogar fora um paradigma e adotar um novo paradigma. Você pode decidir ver um mundo diferente. E é por isso que sou tão otimista quanto ao futuro. Bom, para desafiá-los a mudar seus paradigmas, vou lhes fazer a pergunta da mudança de paradigmas. Sempre que estou numa organização ou empresa, sempre faço esta pergunta. O que hoje é impossível fazer na sua empresa, mas se pudesse ser feito, mudaria radicalmente o que fazem? Pensei bem nisso. A fundo. Façam a pergunta, brinquem com ela, mas façam-na regularmente, por toda a parte em sua organização, porque as respostas a essa pergunta os levarão aos limites de seu paradigma. E quando estiverem lá, vocês terão meios de ver os próximos paradigmas chegando. Lembrem-se, o que é impossível hoje pode ser o padrão amanhã. E o seu desafio é fazer com que isso aconteça e estar pronto para ser o pioneiro. Há uma história que eu quero lhes contar. Era uma vez um jovem rapaz com um carro muito rápido que adorava dirigir em estradas de terra. Ele se achava um grande motorista. Ele era capaz de tudo. Um dia ele estava indo por sua estrada predileta, chegando à sua curva favorita, quando saiu da curva um carro derrapando, fora de controle. E logo quando iam se cruzar, o carro entrou na contramão. Quando o carro passou, a mulher gritou, "Porco!" Bom, ele respondeu imediatamente e gritou, "Vaca!" E ele pensou, como ela ousou me xingar? Eu estava na mão certa, ela estava na contramão. Mas ele se sentiu bem porque devolvera antes dela ir embora. E assim ele pisou fundo no acelerador, fez a curva com tudo e atropelou um porco. Bom, essa é uma história de paradigma. Percebem, o rapaz estava reagindo com as regras antigas. Você me xinga e eu o xingo de volta. Mas se pensarem bem, ela estava mesmo tentando avisá-lo. Acredito que os próximos 10 anos vão estar cheios de gente vindo de curvas cegas gritando coisas a vocês. E se tiverem flexibilidade de paradigma, o que ouvirão serão oportunidades. Mas se tiverem paralisia de paradigmas, o que irão ouvir se parecerá mais com ameaças. A escolha será toda de vocês. Estivemos falando da antecipação do futuro. Assim, vocês talvez queiram saber o que estamos fazendo diante desta casa do fim do século XIX. Resolvi terminar meus comentários aqui, porque às vezes as pessoas ficam assustadas com o futuro. Elas olham adiante e dizem, como vamos enfrentar toda essa mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada olhando-se para nossos tataravós. Em muitos casos, eles lidaram com mudanças no mínimo tão profundas quanto as que estamos atravessando agora. Devemos considerar que em 1890 o rádio ainda era considerado mágica. Quero dizer, vozes inaudíveis viajando pelo ar, sem fios. O rádio só foi demonstrado em 1901. Entre 1890 e 1910, Henry Ford fez seu primeiro automóvel. A câmara de cinema foi inventada. Santos Dumont contrariou os especialistas e criou o novo paradigma do voo mais pesado que o ar. O raio-x foi inventado. A luz elétrica apenas começara a substituir o lampião a querosene e a iluminação a gás. O elétron foi descoberto. A causa da malária foi identificada. E um homem chamado Albert Einstein provou que E é igual a mc ao quadrado. E a era atômica começou. Os paradigmas de nossos avós foram alterados para sempre neste período. E sabem de uma coisa? A despeito de todas as mudanças, se saíram muito bem. Senão, não estaríamos aqui. Logo, embora às vezes o futuro pareça grande demais, muito assustador, muito forte para se lidar, não é. Nós, como seres humanos, demonstramos repetidamente a capacidade de criar e lidar com mudanças de paradigmas. Percebem, sempre haverá uma outra solução para o problema. Sempre haverá uma outra porta para atravessar e chegar ao futuro. E exatamente como foi para nossos avós, tenho certeza que, do outro lado dessa porta, há mais do que oportunidades suficientes
para manter aqueles de nós que quiserem ser flexíveis, felizes e ocupados para a vida toda. Muito bem. Esse vídeo é ótimo. Deu para ouvir bem o áudio? Deu? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que você aprendeu com esse vídeo aí. Fala aí com a pessoa que está do seu lado. Ele usou uma palavra muito importante várias vezes. Não é a paradigma. Ele usou uma outra palavra, a gente vai tentar identificá-la. Converse com quem está do seu lado aí. Joel Barker, o nome desse vídeo é Quebra de Paradigmas, tem lá na biblioteca do Cesumar, foi o único lugar que eu achei. Aí a gente fez um clone para poder passar aqui, viu, professor? Compartilhamos. Já quebrei um paradigma. Isso, um clone. É isso aí. Mas é para Deus. Pode conversar com a pessoa que está do seu lado aí. A hora passa muito rápido. Zé Carlos, conversa com a Elaine aí. Ah, fez cirurgia na boca. Então tá bom. Angelina, senta perto da Elaine ali, ó, conversa com ela. Tararara. Isso não é fácil. Verdade. E quem não muda fica para trás. Muito bem. Ok, vocês conversaram muito. Ele citou que o Papa do Paradigma, quem nunca leu nada de Thomas Kuhn, deveria ler, né? Porque ele é a pessoa que estruturou a questão de conceito, de metodologia, como nasce, como muda, como um paradigma é alterado, né? Isso é muito bom. Muito bem. O que vocês aprenderam com esse vídeo? É uma aula participativa, gente. A gente vive o quê? Todo dia acontece alguma coisa. Tá, você está chegando, está esquentando, batata quente. Ele usou uma palavra várias vezes. O Arthur matou em cheio. A palavra que ele usou é essa aqui, ó. Opa. Eu chego lá um dia, primeira vez, né? Mudança. Eu que já mudei algumas vezes, quando falo em mudança, chega a dar até um arrepio. Porque toda vez que a gente muda, quebra alguma coisa. É assim ou não é? Estraga alguma coisa? Mas é ruim mudar? Não é. Mas dá medo. Dá trabalho? Mulherada, lavar toda a louça, todos os copos. Colocar tudo no lugar. Mudança. A nossa maior dificuldade quando a gente fala em paradigma tem a ver com mudança. Nós temos a síndrome da Gabriela dentro da igreja, muitas vezes. Quando a gente estabelece uma ideia, quando a gente estabelece uma mentalidade, uma das coisas mais difíceis que nós temos é de quebrar essa ideia, mesmo que ela esteja errada. E pode ser que ela não esteja errada, mas ela precisa de ser igual o Windows, por exemplo. Ela precisa de atualizações. Sempre se atualizar. Mas tem gente que resiste à mudança.
Então, para a gente não ficar aqui no teórico, eu quero começar com a primeira quebra de paradigma da Bíblia com vocês. E isso é muito interessante, isso tem a ver com o discipulado. Gênesis 1. Abre aí sua Bíblia. Gênesis 1. Quem foi o primeiro, desculpa a expressão, quebrador de paradigmas da história? Jesus. Sim, mas nós vamos voltar, Jesus estava lá, aqui no Gênesis 1, foi Deus. Vamos ler, eu vou ler para vocês por causa da gravação. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como era a terra? Você consegue pensar isso ou não? Não consegue. Você pensar, você já deu uma forma, já deu um sentido, já deu um conteúdo, então não era a terra. Então não existia nada conceitual, nada concreto. A terra não tinha forma, a terra era vazia, não existia nada. Muito bem. A terra era sem forma e vazia, e as trevas encobriam a face desse lugar. Então tinha trevas. O que é trevas? Escuridão. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus para o nada. Disse Deus para o nada. Isso é uma quebra de paradigma, dizer alguma coisa para o nada. Haja luz. Ele quebrou o primeiro paradigma. Qual foi o primeiro paradigma que Deus quebrou? Espera, gente, calma. Qual foi? Não, uma pessoa de cada vez, fala alto. Primeiro ele falou para o nada. Bom, ele falou para o nada. Tudo bem. Ele teve uma atitude, ok? Mas qual foi o primeiro paradigma? Oi? Ele quebrou as trevas. Mudou as trevas para uma mudança enorme de paradigma. Qual era a visão de terra? Sem forma e vazia. E Deus disse para isso. E ela tinha trevas. Deus disse, haja luz. Mas Deus quebra mais paradigmas. Chamou a existência. Tudo bem, muito bom, Damares. Chamou a existência. Existência. Agora tem uma coisa muito interessante. Olha só. E ele viu Deus que era luz boa. E aí ele começa um processo. E ele separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram para cima, por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E aí ele foi organizando. Qual é o outro paradigma que Deus quebra? Como era a terra, eu vou ajudar vocês. Sem forma e vazia. O que Deus começa a fazer? Dar forma. Ok, então ele dá forma. E depois ele faz o quê? Isso, ele sistematiza, mas tem uma outra palavra mais fácil do que sistematização. Oi? Separa, tá quase. Criou, não. Organiza. Porque não tinha organização, tinha? Organiza. Agora vamos imaginar que o caos falasse. O ex nihilo falasse. Que não existia. Ele diz assim, mas eu sempre fui assim. Sempre gostei das trevas. Que negócio é esse luz? Ofusca a minha visão.
para que organizar? Para que dar uma forma? Sempre foi bom ser assim. O Senhor está colocando as coisas aonde eu não queria que o mar fosse aqui, eu queria que o mar fosse lá. O céu eu queria que fosse aqui, a terra eu queria que fosse lá. Precisou haver um agente, um ser que mudasse. Então precisou de um agente de mudança. E esse agente foi quem? Foi o Senhor, foi Deus. Deus muda o paradigma do que era o nada. E Ele dá um sentido para aquilo que a gente chama hoje de planeta Terra. O Sr. Silas tinha levantado a mão, era sobre isso que eu queria falar? Organização. Mas tem mais. Deus vai organizando, vai organizando, vai organizando, vai organizando, e Ele deixa tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo belo. Qual é o propósito de Deus ao criar todas as coisas? Pode falar com a boca para fora. Preparar um habitat. Espera aí. Um habitat. Opa. Vai anotando aí enquanto eu vou me resolvendo aqui. Um habitat para o ser humano. Mas não tinha ser humano ainda. Tinha o quê? Já tinha, ele preparou um habitat para quem em primeiro lugar? Para os animais. Tinha animais. E ele organizou esses animais de que forma? Tudo bem, mas qual é a diferença entre eles? Macho e fêmea. Ok. Deus organiza as estações do ano, Deus organiza o dia, Deus estabelece a rotação e tudo mais. Há um princípio, eu já falei aqui, chamado princípio antrópico, que diz que o universo foi concentrado, foi idealizado por alguém que viabilizou a vida humana. O universo, ele é organizado da forma que é por causa do homem. Se você mudar 1 grama na pressão atmosférica, se você mudar 1 centímetro a distância do Sol em relação à Terra, se você alterar 1 quilômetro a mais na rotação do movimento translação, né, da Terra, rotação da Terra, né, translação é o de fora, isso aí, rotação da Terra, a gente não ia conseguir ficar parado em pé. Então alguém pensou em literalmente tudo, para privilegiar. Agora vamos lá, versículo 26 e 27 e 28, e fala bem alto. Leia aí alguém para nós. 26, 27 e 28. Alguém leia bem alto. Conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tendo-vos dado todas as ervas que produzam semente e se achem sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá sementes, ser-vos-ão para mantimento. E os animais, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tendo dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, o dia era 6º dia. Deixa eu dar a palavra para Ana Maria que pediu ali. Então tá.
Deus criou tudo para quem? Para quem? Para o ser vivente. Eu sou péssimo em desenho. Meu Deus, esse ser. Deus criou o ser humano. E Deus criou, antes do ser humano, Deus criou o lugar aonde ele ia morar. Porque se ele tivesse criado o ser humano antes, ele não tinha onde ficar. Então ele precisou preparar o ambiente, o ar, o planeta, a atmosfera, o sistema solar, as galáxias. Eu fico imaginando tudo dessa forma. Deus precisou organizar tudo. Precisou preparar comida para ele, porque esse ser vai comer. Alguns comem mais, né, do que outros. Alguns aqui que eu diga. Então ele tinha que comer. Deus estabelece um princípio chamado de coerência. Não tinha coerência, porque a terra era sem forma e vazia. Macho e fêmea, vida, ciclos, reprodução e tal. Então o propósito de Deus, ao criar o mundo, é pessoas, ou são pessoas, gente. Deus criou o mundo pensando em gente. Ana Maria, pode falar. Acho que vai ter que levar o microfone para ela lá, para ela poder falar. Cada um segundo a sua espécie. Então a evolução, teoria da evolução, né, é desmoralizado, né? Cada um segundo a sua espécie, os animais marinhos, as aves, os animais. Isso é muito interessante. Evolucionismo caiu, Darwin já era. Deus pensou em gente. E olha como Deus pensou em gente. Porque ele olhou para ele. E ele é uma trindade. E a trindade se estabelece através de quantas pessoas? Pessoas. O Pai e o Espírito Santo. Deus criou Adão. Deus tinha criado tudo, estava tudo perfeito. Adão tinha comida, Adão tinha bebida, Adão tinha bichinho de estimação, Adão tinha tudo. Mas ainda faltava uma coisa. Havia uma incoerência, se assim a gente pode dizer, ainda em Adão. Que ele vai dizer isso lá na frente. Não é bom que o homem... Então o que Deus cria para Adão? Uma outra pessoa. De uma outra espécie. Que completa o ser humano em todos os sentidos. A mulher. E a ordem que Deus dá para eles é que eles façam o quê? Quando você ouve assim, frutificar, e vai sair uma maçã da orelha de Adão, uma banana no braço de Eva, é isso ou não? Isso. Então Deus está dizendo para eles, usando o que a gente aproveitou, eu quero que vocês façam gente. Eu quero que vocês gerem pessoas. Deus estabelece aqui o princípio do discipulado. Vida que gera vida. O que Deus mais gosta é que você gere para Ele vida. Então esse é o princípio do discipulado. Deus gera vida. Deus sopra naquele ser de barro vida. Deus estabelece para aquele ser se sentir pleno e completo vida. Deus amplia o conceito daqueles dois seres lindos e maravilhosos que se amaram, embora um pouco dementes, vida. Deus estabelece para Adão princípios, propósito. Então Deus cria a ideia do discipulado certinho. Agora a pergunta que não quer calar: Adão entendeu? Entendeu ou não? Mais ou menos. Por quê? Ele discipulou Eva.
Vocês escutaram o que a Cícera falou ou não? Eu perguntei, ele discipulou a Eva? Ela disse, não, foi ela que discipulou ele. Ai, Senhor. Só pensa, irmão, só pensa, não fala nada. Mas veja bem, Deus deu um princípio, um paradigma para Adão. Qual foi o paradigma para Adão? Eu quero primeiro filhos, eu quero que você cuide do que eu criei, eu quero que você tenha domínio, que você saiba administrar, mas eu quero que você faça um acordo comigo. Você pode comer livremente de tudo que existe, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer. Isso vocês já sabem, gente. E qual era a missão de Adão? Cuidar do que Deus... Então Adão de alguma forma discipulava a criação. Adão tinha que passar esse princípio para Eva, porque foi a ordem dada para ele. Só que houve um problema. E vocês já sabem que apareceu uma cobrinha aqui, ó, e a coisa complicou. Muito bem. Quando entrou o pecado em Gênesis 3, qual foi o maior dano do pecado? O que o pecado quebrou entre nós e Deus? Comunhão. A vida. Porque entrou o quê? Gente, vocês vão chegar lá. Oh, meu Deus. Morte. Satanás estabelece um outro paradigma. Se tem vida, agora tem a morte. E ele vai trabalhar para discipular o ser humano para a morte. E Deus vai trabalhar para discipular o ser humano para vida. E aí a casa não caiu, porque Deus não tinha um plano B. Nunca houve um plano B na criação, sempre houve o plano A. E o plano A é o plano de amor. Porque Deus criou o ser humano para amá-lo. Sim. Não provaria. Sim. Exatamente. Foi criado, e nós vamos falar disso muito ainda lá na frente. Mas Deus cria o ser humano por amor. E aí nada pode frustrar um plano de amor. Então, quando você discipula com amor, por mais que uma pessoa te frustre, nossa, essa pessoa aqui ficou até agora parecendo um ET mesmo, professor Wilson. Essa aqui ficou. Um chinês, não, um oriental, que criou também os orientais, viu, Marcos e Luísa e Dona Isabel. Então é o seguinte, por mais que essa pessoa te decepcione, se você tem um propósito de gerar vida nela, nada pode frustrar o teu plano em relação àquela pessoa. E é isso que Deus deixa claro como primeiro princípio de discipulado. Que embora você vai se relacionar com pessoas que você ame, essas pessoas podem te decepcionar. Essas pessoas podem não fazer o que você gostaria que elas fizessem. Elas podem não adotar aquilo que você estabelece para elas. Mas isso não pode impedir de forma alguma que você continue amando. E aí entra aquela visão de Paulo maravilhosa sobre o que é o amor e o que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, a
Primeira coisa que uma igreja precisa entender, para ser uma igreja que cumpra o ID e seja uma igreja integradora e discipuladora, é que nessa comunidade precisa existir um amor que está blindado contra as atitudes danosas do outro. Fácil isso, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer ou preciso repetir? Desenhe. Então, a minha ação em relação ao outro não tem nada a ver com a ação do outro. O outro me decepciona, mas eu decidi amá-lo. E todo o projeto, daqui de Gênesis até a cruz de Cristo, e pensando lá na eternidade, vamos colocar o sol da justiça aqui, não sei, agora pagou tudo. É um projeto de amor. Tudo que Deus faz, Deus pensa só em uma coisa: eu amo. E todo o projeto bíblico caminha em cima do propósito do amor. Esse é o paradigma maravilhoso que o pecado fez a gente conhecer melhor. Porque se não tivesse pecado, isso é teológico, não existiria na nossa experiência com Deus, não que Ele não tivesse, mas nós não experimentaríamos disso aqui, ó. Porque misericórdia é sentir a dor do outro, a desgraça do outro, é se compadecer do outro, é você querer ajudar o outro. Mas se Adão e Eva tivessem vivido o princípio da obediência e cumprido o paradigma, Deus não precisaria exercer misericórdia, não que Ele não tivesse, mas o pecado fez com que o ser humano pudesse experimentar da sua. Então o pecado de alguma forma ele colabora, isso aqui gente, vocês têm que entender bem, para a gente experimentar mais de Deus ainda. E uma outra coisa que lá na frente o propósito do amor é estabelecido aqui, ó, que é uma palavra que o apóstolo Paulo usa muito. Qual é a palavra? Começa com a letra G, graça. E aí um dia eu ouvi um pastor, eu já disse isso, que misericórdia é Deus não nos dar o que a gente merece, né? Misericórdia é Deus não nos dar o que a gente merece. Por causa do pecado a gente merece castigo. E graça é Deus nos dar o que a gente não merece. Então foi por causa dessa situação que nós pudemos, na experiência do discipulado de Deus para conosco, experimentar de dois atributos maravilhosos de Deus, na nossa experiência com Ele: misericórdia e graça. E hoje, se a gente pensar no mundo como está e nas pessoas como elas estão, não dá para você pensar em discipulado e ser uma igreja discipuladora, integradora, se você não pedir para o Senhor, colocar no seu coração a ideia correta do que é misericórdia e graça. É o exemplo do cara lá: porco, vaca. Então a mulher não merecia ser xingada porque ela xingou, ou até merecia, mas ele não precisaria. Isso não acontece em casa, né? Quando a mulher provoca o marido fica calmo, fala: querida, não faça assim, meu amor, não fale alto desse jeito comigo, princesa, não me ofenda, coração. É assim que acontece em casa ou não? Muitas vezes é o toma lá da cá, não é? Um fala alto, o outro quer falar mais alto, e assim vai. Então, isso aqui é maravilhoso, gente. Discipulado começa a nascer por aqui. E aí a primeira referência que nós temos, o primeiro modelo de discipulado na Bíblia, é o próprio Deus. Deus é a referência de tudo. E aí, Deus cria pessoas, e essas pessoas se distanciam de Deus e perdem Ele como referência.
E é por isso que Deus então precisa alcançar essas pessoas, para que elas possam novamente tê-lo como referência. É um plano de amor. E quando você pensa na visão do Antigo Testamento, o pastor Wesley, eu vou lembrar ainda, ele estava licenciado, a primeira mensagem que ele pregou aqui, ele usou duas palavras muito interessantes que a gente usa dentro da teologia bíblica de missão. Lembra ou não? Lembra, né? Mas eu vou dizer para você, você me autoriza? A visão centrípeda e centrífuga. Deus usa no Antigo Testamento, em primeiro lugar, porque o homem sai de perto dele, a visão centrípeta. Ele precisa trazer o homem de volta para ele. E de novo ele precisa de um modelo. E aí a gente conhece a era denominada a era... Agora eu vou tentar desenhar mais bonitinho. Parece um vampiro, né? Mas tudo bem. A era patriarcal. Vamos um pouquinho para frente aí. Vamos usar aqui. Obviamente que tem Noé, tá? Mas vamos aqui para Abraão já. Porque Abraão tem a ideia de filhos. Gênesis 12. No discipulado sempre precisa ter um modelo. Gênesis 12. Faça. Sim, é isso mesmo. E nós já até falamos sobre isso, né? Que Deus é uma comunidade relacional e é isso aí mesmo. Agora vamos lá para Gênesis 12. De 1 a 3, olha lá. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua casa, dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus estabelece um outro paradigma aqui. Você sair de um lugar de conforto e ir para um lugar que você não sabe. Deus estabelece outro paradigma aqui. Quebrar relacionamentos muitas vezes familiares, entre aspas, né? Para segui-lo em obediência, para cumprir um propósito. Jesus vai dizer isso lá na frente, é a mesma coisa. Quem não deixar pai, mãe, aquela coisa toda. Farei de você um grande povo. O que Deus quer de novo? Filhos, pessoas. E eu te abençoarei. Tornarei o seu nome conhecido na terra e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão é o que agora aqui? O modelo. Mas tem um problema. O que falta para Abrão? O que falta? Filho. Abrão não tem filho. E se a ênfase de Deus é gente, o que Deus vai mostrar aqui? Que ele tem poder. Adão não viu Deus criar as coisas. Adão pegou as coisas prontas. E agora no relacionamento através de Abrão, uma coisa que a gente chama dentro da teologia do Antigo Testamento, Deus começa a demonstrar os seus atos salvíficos, seus atos poderosos, o que o Salmo diz, os seus poderosos feitos, porque o povo precisa conhecer Deus
por um modelo e mostrar a diferença desse Deus através do poder que ele tem. Então a primeira coisa que Deus vai fazer na vida de Abraão é o quê? Um milagre. Isaac é um milagre. Um filho. Deus quer filhos. E aí, qual é a primeira referência de discipulado que Deus dá na Bíblia? Gente. E as pessoas que não criam em Deus, porque aí começaram, o ser humano, nós já falamos sobre isso, tem aquele buraquinho que ele precisa preencher, e ele criou totens, criou imagens, criou uma série de coisas para se apegar a alguma coisa transcendental. Muitos começaram a crer em muitas coisas que não era o Deus verdadeiro. Então Deus estabeleceu um exemplo. Abraão é um exemplo, um homem que abriu mão de tudo e seguiu a Deus por obediência. E ele prosperou, a mulher dele ficou grávida na velhice, ele tinha 100 anos, e a grande expressão desse versículo, e tinha Abraão 100 anos quando Isaac nasceu, é para mostrar exatamente o tempo. Para Deus é indiferente, Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo, e isso é uma coisa maravilhosa. Isaac nasceu, e como as pessoas, nessa primeira era do discipulado, que a gente vai chamar de era patriarcal, se relacionam com Deus. Deus poderoso, Deus Jeová Rafá, não. Como eles mencionavam Deus? Vocês se lembram ou não? Eu não vou ficar lendo porque são coisas rudimentares que a gente já sabe. É o Deus do modelo. Quem é o modelo? Quem? Abraão. Então é o Deus de Abraão. Isaac gerou quem? Jacó, que se chamou Israel. Então a gente conhece o primeiro modelo de Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão foi um homem obediente a Deus. Isaac teve as suas pisadas na bola, mas também foi um homem de Deus. Jacó também foi um homem de Deus e se tornou Israel. Eu não conheço esse Deus, eu não vi nada que ele fez, mas eu conheci Abraão. O meu tio foi muito amigo dele. Não, mas é assim. Eu conheci Isaac, a gente morou perto um do outro, a gente era vizinho. Jacó, aquele cara era complicado, ele teve uma briga feia com o irmão dele, mas ele se reconciliou. Inclusive teve uma experiência lá, um dia eu fiquei sabendo, você cara sabendo, que ele saiu, passou no vale e tal, e ele brigou com um anjo, o anjo tocou na coxa dele e mudou o nome. Rapaz, e foi o Deus dele que fez isso. É o Deus de Jacó. Eu quero esse Deus. Então, no discipulado, Deus sempre vai precisar de um modelo. E Deus deixa isso claro desde a criação. Quando você começa a ver a Bíblia, a gente não vai ter tempo, porque passou muito rápido a hora, pelo menos para mim. A gente vai continuar falando isso no próximo domingo. Deus precisa de um exemplo. Então, o que você precisa sair daqui hoje pensando é que, se nós queremos ser uma igreja integradora, quem quer ser uma igreja integradora, diga amém. Se nós queremos ser uma igreja discipuladora, diga amém. Já ficou mais fraco. Mas se a gente quer ser uma igreja evangelizadora, amém. Nós precisamos ser o que para a nossa geração? Modelo. Então, antes de você passar alguma coisa para a pessoa, você vai passar o seu currículo vitae para ela. Ela vai olhar para a sua vida. Essa semana eu tive a oportunidade, o pastor Wesley estava comigo, de pregar aos pastores da cidade. E uma das coisas que eu precisei dizer lá e tem me incomodado é que nós, como pastores, temos sido um péssimo modelo. E nós precisamos restaurar o testemunho de Cristo no nosso ministério pastoral na cidade de Maringá. Porque muita gente não conhece a Deus que a gente serve, mas conhece a gente. Então, uma igreja integradora é uma igreja que você convida alguém para se relacionar com você, para ser um modelo na vida dela. Então, essa pessoa vai observar como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, como você trata os seus negócios. Ela vai saber que você não é uma pessoa perfeita,
Mas ela vai saber também que você é uma pessoa coerente, que luta contra as coisas erradas. Então, uma igreja discipuladora, ela está em extinção, porque ela é uma igreja que exige o que vocês falaram lá no começo, sobre o que é o discipulado: compromisso. Porque nós vivemos a era do descompromisso. Nós temos quase 400 membros, estamos falando de uma mudança de vida para essa igreja. Isso aqui tinha que estar cheio de gente. Então, meus irmãos, eu não sei se você vai frequentar todas as aulas, espero que você frequente, mas você precisa entender isso. E ontem, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, eu preciso começar pelo básico. E aí, na semana que vem, nós vamos continuar um pouco a história dos profetas, como que eles desenvolveram os seus auxiliares no discipulado. Vamos usar a expressão de Jesus, como foi que Jesus estabeleceu o princípio de discipulado, sempre com um modelo. Então, a oração que você precisa fazer, e essa visão a gente vai começar a partir do mês de abril, abrindo a nossa casa, os nossos lares, para receber pessoas, é: Senhor, eu quero ser um modelo. Não um modelo de perfeição, mas um modelo de alguém que vive na tua presença. E aí tem um vídeo aí que eu quero mostrar, que é muito interessante. Dá uma olhadinha antes de passar aí, Paulo André. É um que está escrito Primeiros Passos. Esse vídeo me chamou muita atenção. Isso é discipulado. E você precisa entender isso. Isso mexeu muito comigo. Muito. Achou? Não, é o outro vídeo. Não é esse. Pode parar esse. Esse a gente deixa para outro dia. Vê o outro vídeo. Olha que interessante isso, irmãos. É isso que é discipulado. Veja que interessante. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Discipulado, abraça essa ideia. Eu achei esse vídeo sensacional. É isso que nós precisamos. Você precisa sair daqui hoje, essa primeira aula, entendendo o princípio da criação e o primeiro princípio da revelação, entendendo que Deus escolheu pessoas para gerarem pessoas. Mas o mais importante é que Deus quer que você seja um modelo. Esse vídeo eu vou pedir para colocar no nosso site, porque é um vídeo do YouTube, para vocês assistirem, né? Mas vale a pena. Eu queria que o pastor Wesley orasse por nós. Nós já estamos encerrando, mas antes de encerrar, queria abrir para pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. A gente tem 5 minutos. Não tem não, tem 2 minutos. Não? Então tá bom. À noite, o pastor lembra aí, da noite.